Zoomcast, o podcast que dá o que falar. E aí, pessoal do Mundo Zoom, tudo bem? Bom, começando mais um Zoomcast aqui no Mundo Zoom. E o assunto de hoje é uma coisa que eu particularmente adoro, que é o futebol. Só que um pouquinho mais dos bastidores. O que tem por trás da vida de um jogador de futebol. E para isso, receber essas duas feras aqui comigo, Sócrates Júnior, Leonardo Bíscaro, advogado especialista em direito desportivo. Sócrates, filho do doutor, empresário, comanda projetos sociais em Ribeirão Preto, na região, no Brasil inteiro. Falar um pouquinho sobre isso. E a primeira pergunta, já para explicar para a galera, o que é uma equipe por trás de um jogador de futebol? O que tem o Léo, Sócrates, o que tem por trás de um jogador de futebol que às vezes a pessoa nem imagina? E aí, Léo? Pode começar. Beleza. Acho que você entende mais que eu dessa parte, né? Mas acho que quando a gente fala de jogador de futebol, acho que é um ponto que cabe a gente refletir um pouco, né? Existem diversos tipos de jogadores de futebol, né? E, geralmente, quando a gente pensa em jogador de futebol, a gente pensa no Neymar, nos grandes craques, nos grandes ícones, né? E, na verdade, a grande maioria dos jogadores de futebol tem uma realidade completamente diferente, né? Uhum. São os jogadores ali que a gente fala que são os operários da bola, que estão ali batalhando, ganhando um salário mínimo muitas vezes, né? Tem pesquisas que mostram que a maior parte dos jogadores de futebol, na verdade, ganham bem mal e ganham pouco. Então, acho que se a gente for falar de uma maneira geral, a realidade é uma equipe praticamente inexistente, que o cara está batalhando, está saindo de um clube para o outro, geralmente no interior. Agora, quando a gente fala dos grandes craques, aí realmente a coisa é completamente diferente, né? Geralmente esses caras têm advogados, o agente, uma equipe toda por trás, de marketing, de publicidade, de assessoria de imprensa. Mais recentemente começou-se também um processo do atleta ter preparadores pessoais, né? Preparador físico, muitas vezes um treinador, uma consultoria tática, enfim. Então, realmente, é muita coisa que está por trás de um atleta quando ele chega lá e depois que ele chega também. Exatamente. Complementando algo que eu sempre falo que é crucial a gente entender, é o momento e a situação do atleta. Porque à medida que ele vai crescendo, a necessidade de outros profissionais que pretendem o auxiliar vão sendo necessárias. Exemplo, um atleta de base ou ali na peneira, eu não vejo a necessidade de uma pessoa de marketing para ele naquele momento, diferente de um atleta que está numa seleção. Então, assim, o que eu entendo que é necessário para todos os atletas, eu estou falando ali de um psicólogo, de um advogado, de um nutricionista, de um médico, um fisioterapeuta ali, que pretende auxiliar o atleta no crescimento dele. O advogado ali, eu digo isso da minha profissão, cabe analisar os contratos, seja o contrato de formação, o primeiro contrato de trabalho e até mesmo o contrato que ele tem de prestação de serviço com o primeiro empresário, como forma de auxiliar ele, assisti-lo e prestar todo o auxílio para o crescimento do atleta e o seu desenvolvimento. O Sócrates bem disse a respeito da realidade do futebol. Então ele é uma fábrica de ilusão. No futebol, as pessoas, eu vejo muito atleta de 15, 16 anos que já vem falando que o próximo clube dele tem que ser o Real Madrid. Enquanto na realidade ele ainda está num clube muito pequeno, precisa evoluir, crescer, com base naquilo de que a gente sempre passa para eles, de passar a realidade para o atleta, como forma dele saber onde ele está indo. A cobrança é muito grande. Há muita inadimplência dos clubes, atraso de salário, tudo isso que acarreta em problemas para o atleta, que ele começa a desanimar, ele perde o interesse naquilo. O Ronaldo deu uma entrevista recentemente falando que algo que ele disse que depois de um tempo que ele precisava ter tido desde o início da carreira dele era um psicólogo, por conta da cobrança externa e interna que ele tem para exercer a profissão dele. Sim, você tocou em dois pontos que eu quero trazer para cá, que é esse lado psicológico dos atletas, de ter um psicólogo dentro dos clubes, e também da fábrica de ilusão que é o futebol. Mas falando um pouco sobre esse lado psicológico, vocês acham que é essencial ter uma figura de um psicólogo dentro dos clubes, principalmente em categoria de base, justamente pelo futebol ser esse meio ilusório de várias promessas e você vai ser um craque, você vai para a Europa e é nível de seleção brasileira, e às vezes esse menino não chega nesse patamar elevado, né, nesse outro patamar
que prometem e acaba tendo frustrações, enfim, acaba se perdendo, né, na carreira. É essencial a figura de um psicólogo dentro do futebol? Acho que sim, a resposta mais objetiva é sim, é essencial, e acho que os grandes clubes, os clubes de Série A, acho que todos hoje têm essa figura, né? Mas acho que não é só isso, acho que isso por si só não basta, né? Acho que a gente tem hoje um ambiente que, na minha opinião, é muito tóxico no sentido de formação, né? Um ambiente de hipercompetitividade, um ambiente, como o Leonardo falou, que não respeita os momentos ali de formação de jovens, de crianças muitas vezes, né? Então, a gente está falando de meninos de 14, 15, 16 anos que são crianças e que têm ilusões e que têm aspirações que estão completamente fora da realidade. Então, acho que o primeiro passo que a gente precisa dar para evoluir o nosso futebol, a nossa formação, é realmente fazer com que esse ambiente fique um pouco menos tóxico, né? Fique um pouco mais saudável, que se preocupe muito mais com o que está fora de campo do que exatamente com a formação do atleta, que acho que isso mal ou bem já é feito, mas o que falta, na minha opinião, é exatamente essa multidisciplinariedade, que aí eu acho que o psicólogo é fundamental, mas ele sozinho não consegue fazer essa transformação. A gente precisa pensar de uma forma mais ampla no futebol como um meio de evolução pessoal, de educação, para justamente tirar essa pecha que o Léo falou muito bem, que é uma fábrica de ilusão, né? A gente sabe que as estatísticas mostram que 99% dos atletas de categoria de base não vão se tornar um jogador de futebol. Quer dizer, o que você faz com esses caras, né? Você precisa muito mais trabalhar esses 99% do que 1% que já vai dar certo, já vai ter uma profissão, já vai ganhar dinheiro, já vai evoluir. Esse cara você não precisa se preocupar. Esse cara já está em um ambiente de aprendizagem, de evolução técnica, tática, etc. e psicológica. Eu também tenho o psicológico para alto rendimento, para alta competição. E acho que o que falta mais para a gente hoje é o outro lado, né? O da frustração, é o da educação. Então, acho que são esses dois lados aqui que é importante a gente trazer também. Exato. O Brasil ele conta hoje com mais de 600 clubes de futebol, né, registrados. Então, imagine o número de atletas de diversas idades que estão lá sobre os cuidados desses clubes. Então, é necessário o maior número de profissionais envolvidos ali como forma de dar o suporte. Só que a gente bem sabe que isso é impossível. Enquanto tem clubes que têm faturamento de milhões, tem clube que não tem faturamento nada, fecha no zero, ainda devendo. A realidade são de atletas, ausência de pagamentos de verbas trabalhistas, contratos que não são cumpridos, deve para todo mundo, ausência de investimento. Então, assim, e outro fator importante é a figura do empresário. Porque existem empresários que são muito bons, agem conforme a lei, o regulamento, e existem empresários que estão lá como forma de poluir mais ainda o cenário. Então, assim, quanto maior houver ferramentas e que podem dar segurança ao clube e principalmente ao atleta, que é o maior ativo do clube, é melhor ainda. Então, assim, não digo só a figura de um psicólogo, mas a figura também do advogado, porque um contrato que for mal celebrado, um contrato errado entre o clube, em que ocorram algumas coisas obscuras por trás, já pode prejudicar totalmente o atleta. Sim. Então, assim, são todos esses profissionais que estão envolvidos dentro do futebol. Eles não digo apenas que eles devem estar em sintonia, mas eles devem estar como uma forma profissional e com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que é auxiliar o atleta, auxiliar o clube, auxiliar todos os players desse mercado do futebol. Sim, é legal ter vocês dois aqui, porque os dois trabalham com jovens jogadores. O Sócrates até mais com jogadores não profissionais ainda, né, em categorias de base, o Leonardo já trabalhando em grandes clubes de Série A, enfim, até mesmo na Europa. Então vocês têm essas duas realidades, vocês conseguem ver esses dois tipos de jovem. Então a pergunta vai para vocês dois e aí vocês se dividem nas respostas. Como trabalhar com esses meninos e mostrar para ele que assim, ok, você tem que sonhar, mas ao mesmo tempo sonha com o pé no chão para você não se decepcionar lá na frente. Como trabalhar com esses meninos? Você, o pessoal em projetos sociais, enfim, mas que tem esse sonho, e Léo nas categorias de base dos grandes clubes. Acho que a resposta para isso é pedagogia. Então, assim, a gente tem uma ferramenta que é o futebol, que talvez seja a principal ferramenta que a gente tem de linguagem, né? A ferramenta que você consegue acessar crianças e adolescentes de forma que nenhuma outra consegue. Então, você usar isso de forma a potencializar o impacto do futebol,
na educação desses meninos, para mim é a resposta. Então, assim, a gente tem algumas frases, né, que são prontas e são repetidas, que é que o futebol educa, o futebol é uma ferramenta de educação, e na verdade nos projetos a gente briga um pouco contra isso. Futebol não educa por si só, né? Você botar 5 de cada lado, botar uma bola no meio e os caras se matarem ali, as crianças se matarem, isso não está educando ninguém, né? Se fosse assim, todo jogador de futebol era um exemplo de cidadão, e a gente vê que não é bem assim. Então, para mim, a resposta está em pedagogia, em usar, em respeitar exatamente esse processo formativo do atleta como um todo, né? Não do atleta só dentro de campo, mas do atleta como um todo, usar a ferramenta, a linguagem futebol para abrir essa cabeça desse atleta, desse ser humano, dessa criança, desse adolescente e desse atleta. E aí, só pegando um gancho no que você falou, que são realidades diferentes, acho que são momentos diferentes, mas na verdade é a mesma pessoa, né? Esse atleta que está lá na Europa ganhando milhões de reais e etc., ele já foi uma criança um dia que poderia ter sido muito melhor trabalhado. Quer dizer, a gente vê mesmo nesses caras que dão super certo, vários problemas educacionais, de adaptação, enfim, de educação mesmo, né? Porque não são formados para isso. Então, acho que a resposta é exatamente essa. E aí tem uma frase para terminar, que é do João Batista Freire, que é um dos maiores pedagogos de futebol no Brasil, que ele fala que a partir do momento que a gente formar melhores cidadãos, a gente invariavelmente vai estar formando também melhores atletas. Então, na verdade, essa galera toda precisa ser melhor trabalhada do ponto de vista pedagógico nas categorias de base. Acho que a gente está evoluindo nisso, mas ainda temos uma bela montanha para escalar. Exatamente, eu concordo com tudo que foi dito. É essencial, eu gosto de entender um pouco do atleta e também a sua base familiar. Entender quais são os objetivos do atleta, os seus propósitos, os seus sonhos. E saber se ele realmente cumpre com o que ele está falando, porque a realidade dele, ela muda muito rápido. Então, às vezes, o atleta não tem nada e de uma hora para outra, de um contrato que ele assina, a vida dele já muda, não só a dele, como de toda a família. Então, com isso, a gente já começa a identificar, quando eu falo a gente, eu falo não só de mim, como de toda a equipe, que eu tenho o prazer de trabalhar conjuntamente. Então, ali, todos eles identificam e já sabem, olha, esse atleta vai dar problema, esse atleta não vai dar problema. Só que ali, tudo que visa proporcionar o melhor possível para o atleta do seu desenvolvimento é dado. Um acompanhamento técnico, um acompanhamento tático, nutricionista, psicólogo, médico, fisioterapeuta, um treino de personal complementando o treino dado, porque tudo isso é do atleta. Então aí surgem as escolhas dele. Um atleta não pode querer um alto desempenho, mas fica o dia inteiro bebendo, à noite não tem o repouso necessário. Então isso dá problema. Um atleta fala, eu explico para ele questões de contrato, como é feito, explico como é o regulamento. Ele vai por fora e assina com outro empresário, aceita dinheiro de um outro empresário para quebrar o contrato que vem sendo feito. Porque a grande realidade é que também existe uma grande... a gente briga de notificação em série e também sentença em série. São empresários que vão lá, quebram o contrato do outro e falam, não, para mim está tudo bem, o dinheiro que eu vou ganhar com esse atleta compensa eu quebrar o regulamento, compensa eu desrespeitar. Então tudo isso surge um grande problema na esfera e no meio do futebol. Então eu gosto de identificar isso para o atleta e a gente passar tudo para ele de como funciona o modus operandi, de como é a sua progressão e torcer para que ele tenha ciência disso e que ele faça o que ele tem que fazer. Ele tem que se preocupar com o campo. Então, assim, o atleta, o jovem atleta, ele tem à disposição o treinador, ele tem um nutricionista, ele tem um fisioterapeuta, mas parte essencial da equipe dele é a família, os amigos, o pessoal que, pô, o cara já te explicou, você tem que fazer tudo certinho assim, por que você vai fazer diferente? Pô, o seu treinador falou assim, evita sair à noite, por que você vai sair à noite? Por que você vai por trás do seu advogado, do seu empresário, fazer coisas pelas costas dele, sendo que isso só pode te prejudicar no futuro, né? Então é importante ter essa pessoa, essa voz, um familiar, um amigo, alguém próximo para colocar o jogador na realidade, né? E não ficar se deslumbrando tanto. É fundamental, Robert. Acho que a figura do familiar, do responsável, né? Seja ele pai, mãe, avô, tio, é fundamental. Acho que a experiência prática nos mostra isso e hoje
é um grande cassino, né? Porque esse cara ele pode ser um super conselheiro, um mentor, uma pessoa que de fato mostre os bons caminhos, e pode ser um familiar que faz uma série de burradas, uma série de escolhas erradas e que muitas vezes de fato vai prejudicar bastante o atleta, né? A gente está cansado de ver isso. E acho que é mais um ponto assim que é pouquíssimo trabalhado no processo de formação. Essa visão da família como algo que é fundamental ao lado do atleta, né? Os clubes, enfim, o ambiente do futebol não olha para essa pessoa, para esse responsável como parte importantíssima da formação desse futuro atleta. E aí a gente vê uma série de problemas em razão disso, né? Qualquer visita que você faz para qualquer escolinha de futebol, você vê que a grande maioria de pais responsáveis não vão ser bons mentores e conselheiros. Geralmente esses caras estão ali no alambrado xingando e gritando ou estão falando que o filho é o maior craque do mundo, ou estão xingando o juiz, ou estão... Quer dizer, é nítido que esse cara não vai fazer o papel dele de fato, mostrar esses caminhos e mentorar esse filho, ou esse neto, ou esse sobrinho da forma como ele deveria. Então, acho que sim, respondendo sua pergunta, é fundamental e acho que a gente carece de algo para essa galera, assim. Porque esses caras também não entendem, né, qual é o papel que eles vão cumprir. Então, muitas vezes nem é culpa deles, né? Eles simplesmente não têm a informação. Então, acho que é também uma oportunidade da gente explorar esse tipo de formação para esses caras. É a questão da confusão entre a ganância e a ambição, né? Porque o empresário, com uma boa intenção, proporciona as melhores coisas para o atleta, o auxilia a celebrar um contrato, aí vem uma outra empresa, oferece dinheiro para os pais, para o atleta, como forma de quebrar aquele vínculo, aquele trabalho que está sendo feito. Então, toda a confiança quebrada, o atleta já começa a surgir problemas. Então, é exatamente isso, é a questão do caráter da pessoa, de entender. Você pode proporcionar tudo do bom e do melhor para a pessoa, mas se ela não tiver a força de vontade, o conhecimento e o apoio familiar, de amigos, etc., não vai, não adianta. Pode ter o maior talento do mundo, não consegue progredir, começa a dar problema, etc. Bom, que o futebol brasileiro, em categoria de base e no profissional, precisa de mudanças, isso eu acho que é uma unanimidade, né? Todo mundo concorda que precisam ter mudanças. Que mudanças vocês fariam no futebol brasileiro? E por que vocês acham que essas mudanças não acontecem? Porque eu não sei a resposta, mas eu posso prever que sejam coisas básicas. Não é nada que vai precisar demandar tanto trabalho. Assim. São pequenas mudanças que já mudariam muito o futebol brasileiro. O que vocês mudariam e por que vocês acham que não mudam? Acho que tem bastante coisa que daria para mudar, né? É difícil responder de bate-pronto assim. Acho que a primeira questão é institucional, né? A gente tem um modelo de desenho institucional que tem várias falhas, confederação, federação, clubes, essa relação que muitas vezes é escusa. Acho que isso vem melhorando aos pouquinhos, né? Movimentos que de fato levam a gente... Acho que a gente está caminhando mal ou bem para a direção certa, mas ainda a passos muito lentos, né? Então, nesse sentido, acho que sim, a gente está evoluindo. Eu acho, sinceramente, que o principal problema é o que eu já falei, é o processo formativo, é o processo de fato, construção de atletas um pouco mais conscientes, um pouco mais integrais, que quebrem essa lógica de fábrica de ilusão. Acho que esse é o grande problema hoje que eu enxergo no futebol brasileiro. Acho que ele não aparece tanto do ponto de vista profissional, apesar de aparecer. A gente tem atletas que poderiam serem agentes de transformação muito mais do que são, muito por conta desse processo formativo falho, na minha opinião. Mas o principal são os atletas frustrados que não conseguem. Você tem uma massa ali de problemas de cidadãos que muitas vezes não têm alternativa e que não vão ter porque estiveram inseridos em um ambiente que não os faz abrir essa cabeça. Então, para mim, se eu tivesse que escolher um grande problema, seria esse. Teriam alguns outros que a gente poderia comentar, mas acho que esses dois exemplificam bem. Felizmente, hoje em dia, por conta da facilidade de informação, hoje existem muitos debates. Então, as pessoas começam a expor mais, falar mais sobre alguns problemas que ocorrem. Dentro da minha área do direito desportivo, existem excelentes profissionais no Brasil e fora dele, estão sempre em contato. Felizmente, as pessoas elas discutem, elas debatem uma forma de tentar atender as dores e curá-las, né?
Então, assim, infelizmente o Brasil ele tem tomado algumas alterações de regulamentos, de normas e leis que são aplicadas no esporte que vem melhorando, por exemplo, a SAF. Muitos clubes estão buscando melhorar para buscar o investidor externo. Com isso, proporcionar melhoria ao futebol. Sim. E a outras áreas também. Então, tudo isso, quando feito com profissionais, seguindo os regulamentos, etc., isso tudo vem a acarretar em melhoria. Então, eu ainda acredito que agora, com todos esses debates que vêm ocorrendo, profissionais em conversa, também o fomento e a promoção ao esporte e também ao debate e outras áreas que são envolvidas dentro da esfera desportiva, tudo isso vem acarretar em mudanças nos próximos anos. E eu espero estar certo com relação a isso. Todos esperamos, porque o futebol brasileiro é um berço de craques que a gente sabe os últimos anos como foi e rendeu até mesmo afastamento da torcida com a seleção brasileira, afastamento e banimento de presidentes de confederação brasileira, assim, é uma vergonha o Brasil, um país pentacampeão mundial, berço de tantos craques, passar por isso. Mas assim, gente, eu queria muito agradecer o tempo de vocês, o bate-papo, a conversa, a disponibilidade de vocês de virem até aqui. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas é um assunto também que rende muita coisa, né? A gente poderia ficar aqui um tempão conversando, ia chegar e depois a gente fala assim, putz, faltou falar sobre isso, tinha isso para falar. Como o Sócrates falou, tem muita coisa que a gente poderia mudar no futebol brasileiro e discutir sobre isso. Mas enfim, a gente queria agradecer novamente mais uma vez o tempo, a atenção e a disponibilidade de vocês e já convidá-los para uma parte 2 dessa entrevista e discutir muito mais coisa. Claro, prazer. Combinado? Prazer, então muito obrigado. Isso, gente. Obrigado por acompanhar mais uma edição do Zoomcast e até a próxima. Zoomcast, o podcast que dá o que falar. Zoom.